Olá, hoje na Salita de Leitura vamos falar sobre o livro José e Pilar, Conversas Inéditas, com prefácio de Walter Hugo Mãe, escrito por Miguel Gonçalves Mendes, editado pela Companhia das Letras em 2012. José e Pilar nos mostra entrevistas realizadas durante o período em que o autor Miguel Gonçalves Mendes conviveu com José Saramago e sua esposa, a jornalista espanhola Pilar del Rio. São depoimentos sinceros e comoventes sobre trabalho, arte, morte e o amor de um pelo outro. É uma outra face do consagrado escritor português José Saramago, e é um livro assim muito gostoso de se ler, muito interessante. E eu vou ler para vocês alguns trechinhos, né? Tem um em que ele conta como é que ele acabou se tornando assim esse super escritor, né? Ele era jornalista e em 1975, ele acabou perdendo o seu trabalho no jornal Diário de Notícias e se encontrou na rua sem apoio nenhum. Então ele diz o seguinte: então aí é que eu tomo a grande decisão da minha vida. Não tinha trabalho, ninguém mo ofereceu e eu não o procurei. E foi perguntar-me a mim mesmo se realmente tinha alguma coisa para dizer que valesse a pena sentar-me e escrever. Foi esse o grande momento da minha vida. Vou para Alentejo, para a unidade coletiva de produção, a Boa Esperança, instalo-me lá e desse tempo saiu o romance Levantado do Chão. O romance saiu em 1980 e foi bem recebido. Um romance muito sério mesmo. E em 1982 sai o Memorial do Convento e em 1984 o ano da morte de Ricardo Reis. E assim sucessivamente até hoje. Se há um momento na minha vida que é um momento chave, é esse. O momento da decisão. É agora ou nunca que vou saber finalmente se sou escritor ou se não sou escritor. E tinha 60 anos, meu caro. Num outro trechinho, muito saboroso, perguntam a ele: bom, José, eu ia pedir-lhe, dentro do que puder contar, claro, como foi o processo de namoramento com a Pilar? Como é que se conheceram? Como é que tudo aconteceu? Resposta: um dia de junho de 1986, 14, telefona para minha casa em Lisboa, onde eu então vivia, uma senhora que dizia chamar-se Pilar del Rio, de profissão jornalista, leitora minha, e que queria, uma vez que viajaria a Lisboa, gostaria, se eu tivesse tempo, de conhecer-me. E eu disse que sim, senhor. Não era a primeira vez que um jornalista, por uma razão ou outra, queria falar comigo. E eu não sabia quem era a senhora. E combinamos encontrar-nos no Hotel Mundial, onde ela ia hospedar-se, no dia seguinte ou 2 dias depois. No dia seguinte. E assim foi, combinamos, encontrarmos-nos às 4 da tarde. Fui ao hotel, à recepção, e perguntei pela senhora Pilar del Rio, de cuja cara e de cuja figura não tinha a menor ideia. Na recepção ligaram para ela e eu sentei-me ali, esperando a ver o que é que aparecia. E apareceu a pessoa que, enfim, vocês conhecem. Isso em 86, exatamente. Foi para mim uma surpresa muito agradável. Tratava-se de uma mulher muito bonita, como continua a sê-lo. E claro, falamos um pouco de livros, apresentou-se e eu apresentei-me, e então propus dar com ela uma volta pela cidade, principalmente porque tínhamos falado muito de Fernando Pessoa e de Ricardo Reis.
Fizemos um percurso muito romântico, que foi ir ao Cemitério dos Prazeres, onde o corpo de Fernando Pessoa já não estava, porque tinha sido trasladado para o Mosteiro dos Jerônimos, onde se encontra agora. De todo modo, eu queria mostrar-lhe onde é que ele tinha estado durante uma quantidade de anos no jazigo da família. Curiosamente, nunca ninguém falava nisso. A cruz que estava em cima do jazigo, não sei se já a reconstituíram, mas apareceu partida, quer dizer, partiram-na e levaram-na. Não sei se por algumas questões estranhíssimas de ordem iniciática, alguma seita misteriosa que decidiu ter algo tão ligado à figura e à obra de Fernando Pessoa, como o próprio jazigo em que ele tinha estado durante anos e anos. Aí estivemos e conversamos. Íamos conversando sobre coisas várias, sobre Espanha, sobre isto, sobre aquilo, e a certa altura ela diz-me, já não sei a que propósito, mas diz-me que tinha sido monja, como nós dizemos, freira. Coisa que me pareceu esquisitíssima. Não é que eu duvidasse, mas a verdade é que uma mulher tão elegante, tão bonita como ela era e como continua a sê-lo, repito, e com esse tom de paixão e entusiasmo em tudo que diz e tudo que faz, não coincidia nada com a ideia de uma monja. E eu, enfim, uma vez que ela me dizia, acreditei, claro. Além disso, haveria de perguntar-me se eu não acreditasse em nome do que é que eu não acreditava. Eu não sabia nada da vida dela. Dali fomos para o Mosteiro dos Jerônimos, outra vez por causa do Fernando Pessoa. Sentamo-nos no claustro conversando, e nisto tudo devemos ter levado que umas 2 horas, 2 horas e meia, ou coisa que o valha. No fim, trocamos as moradas, os telefones, tudo isso, e ficamos assim. Gostei de tê-la conhecido e tive o pressentimento de que aquilo iria levar a algo mais completo, mais sério. E creio que ela deve ter tido, creio não, sei que ela teve a mesma sensação. Eu havia encontrado aquela mulher e ela havia encontrado este homem. Mas nem eu lhe contei nada da minha vida, nem ela me contou nada da sua. Isso aconteceu em junho, 14 de junho, e a tal história de que falamos às vezes, de que os relógios que temos em casa, que não funcionam, estão parados às 4 horas da tarde, é por causa da hora que nos conhecemos. Ela, durante o verão, mandou-me, salvo erro, 2 ou 3 críticas que tinham saído. Eu escrevi-lhe também, enfim, de uma maneira, não quero dizer muito formal, mas não havia motivo para qualquer tipo de intimidade epistolar. Quer dizer, era uma carta escrita a uma pessoa a quem se conhecia, a quem se havia conhecido, e que pressupunha que daí sairia uma relação. Acontece que com a passagem do tempo e com essas cartas, pela minha parte o interesse e a curiosidade foram aumentando. E no fim de outubro, princípio de novembro desse mesmo ano, eu tinha 2 conferências, uma em Barcelona e outra em Granada, e resolvi, para tirar o assunto a limpo, escrever-lhe uma carta. Uma carta que era um modelo de diplomacia sentimental, ou pelo menos parasentimental, em que eu dizia o seguinte: se as circunstâncias da tua vida tu permitem, uma vez que vou a Barcelona e a Granada, gostaria de ir até Sevilha para nos encontrarmos. Porque eu não sabia se ela era casada, se não era casada, se tinha noivo, se não tinha noivo. Eu não sabia nada. E por isso, esta precaução oratória. Se as circunstâncias da tua vida te permitem. E ela respondeu que sim, que as circunstâncias da vida dela o permitiam. E foi assim, foi assim. Fui a Barcelona, fui a Granada, fui a Sevilha, reencontramo-nos e a partir daí, enfim, começou tudo, até hoje. Uma leitura super gostosa. José e Pilar, Conversas Inéditas.